Eu cresci dentro do sistema de adoção. Só conheci os meus pais adotivos quando eu já tinha 12 anos. Até então, eu ficava dentro de casas do sistema. E não me entendam mal, eu não tô dizendo isso de um jeito ruim. Pessoas muito boas cuidaram de mim, a maioria delas. Mas aí, finalmente, eu fui adotada. E eu tenho uma vida muito boa hoje. Mas antes dos meus pais definitivos, eu tive outros, que não duraram tanto tempo. Eu tinha 10 anos na época. Eu tava muito animada. Eu tava ansiosa pela adoção desde que eu conseguia me lembrar. Eu tava muito nervosa. Eu ficava me perguntando se eles iam gostar de mim ou se eles iam me devolver caso eles tivessem um filho, sabe? Um filho da barriga. É triste, mas a gente, quando tá no sistema, a gente não se questiona se a família é boa o suficiente pra gente. O sistema até se questiona, mas a gente, que tá na fila de adoção, não, a gente não se pergunta se os pais são bons o suficiente. A gente se pergunta se nós somos crianças boas o suficiente. E naquela época, com os meus 10 anos, eu acho que eu não teria notado qualquer sinal, qualquer red flag. Eu estava desesperada demais para ter a minha casa definitiva. Os nomes deles eram Júlia e Jorge. A Júlia parecia ter uns 35 anos. Mas, gente, eu tô falando da percepção de uma criança de 10 anos. Eu não sei realmente quantos anos ela tinha, mas ela parecia adulta, bem adulta. Ela era loura, tinha olhos verdes e ela era magra igual uma linha. Eu achava ela bonita, de um jeito maternal, do jeito que eu imaginava que talvez minha mãe pudesse ser. E tinha o Sr. Jorge. Ele parecia estar na casa dos 50 pra mim. Ou mais. Ele era um homem que parecia estar sempre pronto para o enterro. Não era bonito e, vou ser bem sincera, ele passava um pouco da linha do ser rude. Ele era grosseiro. Mas ele se vestia de um jeito muito caprichoso, imaculado, e agia muito sério, do jeito que eu pensava que os adultos deviam agir. Eles me adotaram muito rápido, o que era bem estranho. Eu já era uma criança de 10 anos. Já estava perdendo as esperanças, para ser sincera. Com a minha cabeça inocente, não era exatamente isso que me impactava, mas que eles não pareciam muito animados para ter um filho, sabe? Eles não me fizeram nenhum tipo de pergunta profunda. Por exemplo, qual é a sua cor favorita? Você quer que a gente seja seu papai e sua mamãe? Não. E eu tinha essa ideia meio pitoresca desse momento grandioso onde eu encontraria a minha família e aí teriam faíscas de amor, mas nada disso aconteceu. Quer dizer, isso nem sempre acontece. E tá tudo bem, a gente vai se acostumando e aprendendo a gostar das pessoas. Mas os meus pais não pareciam interessados em mim. Só que mesmo assim, eles assinaram os papéis. Eles me levaram para casa. E morar com eles, eu não vou mentir, foi bom no começo. Eles pareciam pais adotivos normais, só que eles eram mais rígidos do que os outros que eu já tinha tido contato. Tinham muitas regras para eu seguir. Eu não tinha permissão para ficar acordada depois das 9, 10 horas, se fosse um dia de semana, principalmente. Eu não tinha permissão para falar alto, bater porta, eu não tinha permissão para correr, eu não tinha permissão para deixar a casa, para trancar minha porta, eu não tinha permissão para entrar no quarto principal da casa. A gente tinha um cronograma bem apertado. O jantar era sempre às 6h20, nem um minuto depois. Se eu pudesse assistir TV, seria por 30 minutos por dia. Eu tinha que escovar meus dentes por 2 minutos todas as noites, todas as manhãs, todas as tardes, toda vez. E se eu saísse dessa linha, mesmo que fosse um pouquinho, o seu Jorge me deixava de castigo. Mas não se engane, as regras não eram a parte ruim. Depois de algumas semanas, eu já estava acostumada. A parte ruim era o casamento deles. O Jorge era médico e ele raramente ficava em casa na parte do dia.
Mas quando ele ficava, ele estava ali para ser servido. A dona Júlia, ela ficava em casa para ser o estereótipo da mulher dos anos 60. Fazia comida, lavava louça, lavava roupa. E eu nem fazia parte dessas funções. Eu era, no máximo, a pessoa que servia a mesa, que colocava os pratos e os talheres. Porque ela não me deixava fazer as funções da mulher da casa. Eram as funções dela. Então, não importava quantas regras eu tinha que seguir. A dona Júlia tinha que seguir o triplo. E isso tudo gerava uma tensão que era palpável dentro de casa. Sabe quando as pessoas não estão brigando, não declaradamente, mas tem um peso no ar? Era assim todo dia. Embora eu nunca tenha visto nada físico entre eles. Mas eles discutiam muito. E quando eles não estavam discutindo, eles arrumavam alguma forma de provocar um ao outro. Pelo menos uma vez ao mês, a dona Júlia perturbava a boa rotina do marido com algumas redecorações. E mover um móvel ou pintar uma parede já era o suficiente para acabar com a semana do seu Jorge. E em retaliação, no dia que a dona Júlia preparava um jantar chique, uma receita diferente, ele comprava fast food para uma semana inteira. A luta deles permaneceu desse jeito por muito tempo. Existia antes de mim. Não ia parar com a minha chegada. Mas então, uma noite eles tiveram uma discussão e não era uma discussão típica. Foi muito pior. Eu nem sei do que se tratava, mas eu podia ouvir os gritos através das paredes, e o meu quarto não era nem tão próximo do deles. Naquela noite, eu não consegui dormir. Eu só ficava imaginando se aquela briga ia me fazer voltar pro orfanato. Deitada na minha cama, eu ouvi um carro sair da garagem. Quando eu espiei pela janela, eu vi o carro da dona Júlia se afastando. Na manhã seguinte, nem ela, nem o carro estavam de volta. Quando eu perguntei pro seu Jorge sobre isso, ele pareceu irritado. De uma maneira bem simples e direta, e caracteristicamente grossa, ele me disse que ela estava vendo a família. Eu perguntei por que ela não tinha se despedido de mim, ou me levado. Ele apenas suspirou e disse que ela tinha que sair muito cedo, e ela não queria atrapalhar meu sono. Mesmo que eu só tivesse 10 anos, eu já tinha aprendido a ler as situações muito mais cedo. Eu sabia que o casamento deles provavelmente tinha atingido aquele ponto de não retorno. Eu só não sabia como que isso ia implicar na minha vida naquela casa. A dona Júlia não voltou. A vida em casa, especialmente na hora do jantar, se tornou uma coisa estranha. As brigas foram substituídas por um silêncio desconfortável. Além disso, eu fiquei encarregada de toda a limpeza. Isso foi difícil, especialmente porque o Sr. Jorge esperava que tudo estivesse não limpo, mas impecável. O carpete, os talheres, a roupa, atrás da geladeira. E ele inspecionava tudo. Por mais que eu odiasse, eu não ia reclamar. De qualquer forma, no começo, o Sr. Jorge parecia que estava satisfeito com o meu comportamento. Mas eu era só uma criança de 10 anos, então às vezes eu escorregava. Eu esquecia de tirar o lixo, ou eu misturava as roupas, coisas idiotas. Mas pro seu Jorge era completamente inaceitável. Ele me chamava de preguiçosa, inútil, e como castigo ele sempre proibia a TV. Como se eu não tivesse tempo para isso. Eu tinha outras obrigações agora. Naquela época eu não disse pra ninguém o que estava acontecendo. Eu não estava feliz. E isso claramente era uma situação de abuso. Mas eu sabia de histórias piores. Então eu me considerava uma pessoa sortuda. Eu achava que eu não tinha o direito de reclamar. Mas eu precisava contar pra alguém. Eu ainda não tinha nem ideia de quão ruins as coisas realmente estavam. Um dia, eu estava limpando a casa. Isso foi logo depois que eu cheguei da escola. E ainda ia demorar um tanto pro seu Jorge chegar do trabalho. A casa estava limpa, mas eu sabia que, pros padrões dele, aquilo ali estava imundo. Então eu começava cedo, para dar tempo de terminar tudo antes dele chegar. Mas enquanto eu aspirava a casa, um cheiro horrível enchia as minhas narinas.
E se eu achava que o cheiro era ruim, eu sabia que o problema ia ser muito maior quando ele chegasse. Então eu fui verificar se precisava tirar o lixo, se tinha algum bicho morto atrás da geladeira ou do fogão. Então eu verifiquei se as janelas estavam abertas, porque talvez fosse um gambá, um animal que tivesse entrado. Mas estava tudo fechado, não tinha nada atrás do fogão, da geladeira. O lixo já tinha sido tirado. E o cheiro parecia que vinha de um lugar específico, do quarto principal. Eu sabia que eu não tinha permissão para entrar no quarto principal, mas o cheiro era tão forte que eu pensei que se eu não me livrasse dele, eu teria um monte de outros problemas. Entrar ali seria o menor de todos. Eu tentei abrir a porta, mas ela estava trancada. Mas foi aí que eu lembrei que a dona Júlia tinha uma chave mestra reserva em cima da geladeira. Eu peguei um banquinho e alcancei a chave. Quando eu abri a porta, eu tive que usar a minha blusa do colégio para tampar o nariz, para mascarar o fedor. Eu não sei porquê, mas eu pensei que, sei lá, um gato tinha morrido lá dentro. Eu achei que tinha visto um abajur de mesa, então eu me aproximei com cuidado. Ao passar pela cama, minha mão roçou algo granuloso, como pó. O fedor era tão horrível que parecia que estava rasgando dentro do meu nariz. Dava para sentir o gosto. Então, eu cheguei até a mesa e acendi o interruptor. Eu virei meu rosto e foi quando eu encontrei a dona Júlia, se decompondo em cima da cama. Seu Jorge nunca deixaria partir. Ele tinha que possuí-la, mantê-la. Uma olhada no corpo e você poderia dizer que tinha algo errado. Ela estava enrugada e cinza, como um funeral mal feito. Ele substituiu seu cabelo louro por uma peruca barata e os seus olhos verdes por próteses de plástico. Ele até a vestiu com um vestido florido verde brilhante, que combinava com os olhos. O corpo estava coberto de cal, mas não era o suficiente para mascarar aquele cheiro. Eu corri para fora do quarto, para fora da casa e direto para a porta do meu vizinho. Eles chamaram a polícia e prenderam seu Jorge assim que ele chegou do trabalho. Ele confessou imediatamente. Ele contou tudo. Como ele sufocou a dona Júlia depois que ela ameaçou ir embora. Como ele dirigiu o carro dela até um ferro velho e pegou um ônibus de volta. E como ele tentou embalsamar o corpo para que ele pudesse mantê-lo. Eu recebi muitas desculpas e simpatia, e o sistema de adoção me prometeu tomar medidas extras para examinar os meus próximos pais em potencial. As pessoas estavam muito preocupadas com o tipo de trauma que aquilo ia deixar em mim, mas honestamente, minha vida tá muito melhor agora. Eu acho que eu realmente tive sorte. E eu tô falando isso porque quando eu encontrei a dona Júlia naquele quarto, eu também vi outra coisa. Na mesa de cabeceira, onde eu acendi o abajur, havia uma peruca extra e um par de olhos de plástico. E eles eram uma combinação perfeita. Pra mim.